Eu, homem de 32 anos, sou um cara comum, casado com uma mulher, nome alterado, de 30 anos nos últimos 2 anos. Namoramos por 2 anos antes de nos casarmos e as coisas não estão indo bem entre nós ultimamente. Tudo começou há 2 meses, quando minha esposa veio até mim e sugeriu que abríssemos o casamento para apimentar nossa vida. Fiquei chocado com a sugestão. Nunca imaginei que ela pediria por isso. Não estou sendo um marido controlador, mas depois de conhecer o nome da esposa por tantos anos, é difícil acreditar que ela queira experimentar isso. Vamos admitir que o casamento aberto é um jogo arriscado e, na maioria das vezes, acaba machucando pelo menos um dos parceiros, e na maioria dos casos, ambos. Deixei bem claro para ela que um casamento aberto é um não definitivo para mim. Não é que eu não queira explorar coisas novas ou apimentar nossa vida conjugal, mas quero que tudo isso seja dentro dos limites de um casamento fechado, sem envolvimento de terceiras pessoas. Ela ficou decepcionada, pois é raro eu negar algo a ela. Amo-a profundamente, na maioria das vezes, atendo a todos os seus pedidos, mesmo que isso signifique fazer concessões para mim. Embora ela não tenha dito mais nada após essa conversa, pude sentir que ela não estava lidando bem com isso. Queria entender melhor a situação, entender o que a levou a essa sugestão. Comecei a questionar minha habilidade na cama e queria conversar com ela, mas ela se manteve calada. Sendo uma consultora com uma agenda de trabalho agitada, muitas vezes ela precisa trabalhar em fusos horários diferentes, o que desequilibra sua vida profissional e pessoal. Eu também tenho uma agenda de trabalho ocupada, mas não preciso trabalhar fora do nosso fuso horário, então estou em uma situação melhor nesse sentido. Devido à agenda de trabalho, não consegui discutir minhas preocupações com ela. Culpei a mim mesmo por ter reagido impulsivamente com um ou não. Deveria ter pedido mais contexto antes de tomar uma decisão. Me senti péssimo. Quase 2 semanas após o incidente, um dia cheguei cedo em casa do trabalho e preparei a refeição favorita dela para o jantar. Ela ficou encantada com o gesto, nos abraçamos e passamos um tempo de qualidade juntos. Aproveitei a oportunidade para perguntar sobre a proposta do casamento aberto. Ela imediatamente ficou frustrada e começou a me acusar de manipulá-la em um jogo mental. Não a manipulei em nada, só queria passar um bom tempo com ela e entender o ponto de vista dela sobre o casamento aberto, isso é tudo. Perdi a paciência com as acusações dela e a questionei diretamente se eu não estava conseguindo satisfazer suas necessidades. Foi aí que ela se abriu. Ela me contou que tem um grupo de estagiários no escritório, recém-saídos da faculdade na casa dos 20 anos. Eles festejam loucamente e se envolvem sexualmente em qualquer oportunidade. Existem contos interessantes de aventura que plantaram essas ideias sobre o casamento na cabeça dela. Ela admitiu ter um FOMO quando os colegas jovens dela falam sobre suas vidas incríveis, cheias de festas selvagens e emocionantes encontros casuais. Eu a ouvi e compreendi o ponto de vista dela. É natural para qualquer ser humano ser atraído por objetos brilhantes. Eu disse a ela que não me sinto muito à vontade em abrir nosso casamento, porque eu valorizo nosso relacionamento, nosso vínculo é muito especial para mim. Antes de conhecer o nome da esposa, eu também era um daqueles recém-chegados que vivia à beira da vida. Eu costumava fazer exatamente a mesma coisa que qualquer pessoa na casa dos 20 anos faz. Mas eu experimentei a agitação emocional que todos experimentam, o vazio. Essas empolgações se transformam em vazio depois de um tempo, e quando conheci o nome da esposa, encontrei paz. Depois de namorar com ela, nunca quis voltar à minha vida anterior. A pedi em casamento e nos casamos, ela era a pessoa com quem eu queria ter um filho e envelhecer. Eu me abri com ela e expliquei minha perspectiva sobre o casamento aberto. Também disse a ela que, mesmo assim, se ela realmente tivesse interesse em abrir o casamento, poderíamos pensar nisso novamente. Ela recusou instantaneamente. Ela parecia entender minha preocupação e acenava durante toda a conversa. Pensei que ela estivesse concordando com minha opinião, mas estava errado, ela não estava.
Tudo ficou normal nos próximos dias, mas depois de uma semana mais ou menos, notei novamente uma mudança severa em seu comportamento. Ela estava agindo friamente comigo e, quando perguntei a ela, ela se esquivou, dizendo que era estresse relacionado ao trabalho. Nas últimas semanas, o comportamento dela piorou muito. Ela está fazendo todo tipo de birra por coisas bobas, está me provocando chamando-me de pessoa ultrapassada. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela disse que sou uma pessoa teimosa, apegada à minha ideologia, e que não sigo as tendências. Fico me perguntando o que ela quer dizer com o seguir a tendência. Eu tenho um bom senso de paixão e sigo toda a música e séries mais recentes. Perguntei a ela se ela estava chateada com minha relutância em abrir o casamento, ao que ela apenas acenou e disse que talvez sim. Que tipo de resposta é essa? Fiquei confuso com a reação mista dela. Nesse meio tempo, a agenda de trabalho dela ficou mais apertada. Antes, era apenas alguns dias por mês em que ela precisava ficar até tarde no escritório, mas agora ela está chegando tarde quase todos os dias, e em alguns dias, a vejo chegando em casa ao amanhecer. Quando a confrontei sobre isso, ela me disse que estava em busca de uma promoção e, portanto, precisa provar o seu mérito para obter essa posição. Ela sempre foi uma mulher ambiciosa, e eu a admiro por isso. Para ser honesto, estou preocupado se ela está me dizendo a verdade, mas não quero cultivar pensamentos negativos ou tirar conclusões precipitadas. Algo aconteceu ontem que me levou a escrever este post. Li centenas de posts desta comunidade e quis desabafar e pedir conselhos a todos vocês. Ouçam-me. Ontem cheguei em casa às 19 horas, um pouco mais cedo do que o habitual. Em geral, chego por volta das 20 horas. Estava com vontade de comer lasanha há muito tempo, então decidi preparar isso para o jantar. Era o prato favorito da Cat também. Levei 1h30 para preparar a lasanha exatamente do jeito que a Cat gosta. Decorei e deixei pronta para surpreendê-la. Já era 22h30. Mandei uma mensagem para a Cat para verificar quando ela estaria em casa. Ela respondeu que chegaria tarde, talvez depois da meia-noite. Fiquei desanimado e minha empolgação diminuiu. Passei a próxima hora mergulhado nos meus jogos de vídeo, mas estava com fome e queria jantar com a Cat. Algo dentro de mim me instigou a ir buscá-la no escritório. Nunca tinha feito isso antes, a menos que tivéssemos algum compromisso após o trabalho. Pensei que seria a melhor ideia para passar o tempo e surpreendê-la com carinho. Peguei meu carro e fui correndo até o escritório dela. O escritório dela era um prédio independente e era bem fácil identificar quem entrava ou saía do prédio. Esperei do lado de fora por uns bons 30 a 45 minutos, observando as lojas fechando e as ruas se esvaziando. Já eram 0h30, mas não havia sinal da Cat. Ela não estava respondendo às minhas mensagens e eu não queria incomodá-la com ligações. Por um momento, pensei que ela pudesse ter saído do escritório enquanto eu estava a caminho. Subi até o escritório dela e perguntei na recepção. O escritório ainda estava agitado com os funcionários do turno da noite. A recepcionista me disse que a Cat já tinha saído do escritório. Quase me dei um soco mentalmente por ter tido a ideia de ir até o escritório. Estava certo de que ela tinha saído enquanto eu estava a caminho. Voltei para casa e adivinhem? A Cat não estava em casa também. Meus pés tremiam de medo. Ela ainda estava offline e não tinha visto minha última mensagem. Entrei em modo de pânico, traição foi a última coisa que me veio à mente. Estava preocupado com a segurança dela. Já era tarde para entrar em contato com os amigos dela no trabalho. Além disso, ela tinha começado a trabalhar na empresa há 6 meses, então eu não tinha contato com os colegas dela. Não sabia o que fazer. Cansado e ansioso, adormeci no sofá. Acordei com a primeira luz do sol e corri para o meu quarto. Impulsivamente, vi a Cat dormindo confortavelmente na cama. Corri até ela, a aconcheguei e voltei a dormir.
Quando acordei de manhã, ela já estava pronta para sair para o escritório. Perguntei a ela quando ela chegou em casa na noite passada. Ela disse às 3 horas da manhã. Foi um dia agitado no trabalho. Eu estava ocupado em uma reunião com um cliente asiático. Perguntei a ela quando ela saiu do escritório. Ela respondeu com indiferença, por volta das 2h30. Fiquei chocado. Sua resposta me deu arrepios. Ou a recepcionista me deu informações falsas de que a Cat não estava no escritório às 0h30, ou era a própria Cat mentindo sobre estar no escritório até às 2h30. Ainda me sentindo tonto com os problemas da noite passada, não disse mais nada. Ela me ligou hoje à tarde, perguntando se eu estava em seu escritório ontem. A recepcionista informou que eu fui até lá à meia-noite para procurá-la. Pergunto-me que tipo de turno a recepcionista está fazendo no escritório. De qualquer forma, contei a ela a verdade e o motivo de ter ido até seu escritório. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse que havia saído de seu escritório à tarde para uma reunião no escritório de seu cliente, que fica em uma parte diferente da cidade. Essa é a razão pela qual ela não estava em seu próprio escritório. Fiquei perplexo com a resposta dela. Ela reformulou sua declaração e disse que seu cliente é uma empresa asiática, mas eles também têm um escritório nos Estados Unidos. Ontem, ela foi para o escritório dos Estados Unidos do cliente, que fica em outra parte da cidade, onde estava em chamadas de Zoom com outros funcionários baseados no fuso horário asiático. Ainda estou confuso sobre o que fazer, mas parte de mim quer acreditar nela. Isso não é um conceito novo, e empresas em todo o mundo têm escritórios nos Estados Unidos e as pessoas trabalham em fusos horários diferentes. No entanto, minha situação é completamente diferente. Perdido e indefeso, não sei o que fazer a seguir. Devo esperar e deixar isso passar ou devo confrontar meus pensamentos com a Cat novamente? Já a confrontei várias vezes no passado, como descrevi no post acima. Todas as sugestões e conselhos são apreciados. Muito obrigado. Comentário. Olá, entendo o seu dilema. Sua esposa o deixou em uma situação delicada que está prestes a se desenrolar, e você suspeita de um caso. No entanto, você está correto em não tirar conclusões precipitadas e está dando tempo para que ela possa corrigir o rumo, caso tenha se desviado. Sugiro que você assente e tenha uma conversa sobre como o comportamento dela está afetando negativamente a sua saúde mental. Comunique o seu desejo de resolver quaisquer diferenças no relacionamento. Atualização 1. Atualização. Agradeço a todos por suas valiosas sugestões. Levei a sério alguns dos seus conselhos e investiguei essa questão. Já se passaram 2 semanas desde a minha última atualização, mas recebi algumas notícias chocantes. Peço que tenham paciência enquanto desabafo aqui. Tentei diversas maneiras de conseguir a senha do e-mail dela ou do telefone, mas ela manteve isso muito discreto. Quebrei a cabeça e tive várias ideias para descobrir a verdade, mas falhei. As últimas 2 semanas têm sido mais ou menos iguais, com minha esposa continuando a chegar tarde do trabalho. Ambos estávamos dando as costas um para o outro de forma unânime, com poucas conversas ocasionais e transacionais entre nós. 2 dias atrás, ela estava conversando com a mãe dela, que sofre de um problema nos rins há alguns anos, e o último exame de sangue não mostrou um bom sinal. Eu estava trabalhando no meu PC enquanto ela estava deitada na cama e conversando com a mãe. Por preocupação, peguei o telefone dela para verificar como a mãe estava, enquanto a sogra narrava a rotina cansativa de exames e remédios. Alguém clicou para frente nas mensagens. Eu olhei para a tela do telefone e vi que estava desbloqueado, com algumas notificações de chat. Levantei-me e comecei a caminhar em direção ao quarto enquanto continuava falando com a sogra. Entrei casualmente no banheiro enquanto ainda estava no telefone e tranquei a porta por dentro. Coloquei o telefone no viva voz e fingi estar ouvindo enquanto lia as mensagens por meio das notificações. As notificações revelaram que ela estava marcada para encontrar alguém naquele dia para um passeio divertido.
Abri as mensagens diretas das redes sociais dela e, rapaz, vocês estavam certos. Ela já estava tendo um caso. Ela estava dormindo com esses colegas novatos. Após alguns minutos, ela percebeu que eu tinha levado o telefone comigo para o banheiro. Ela começou a bater na porta para pegar o telefone de volta. Eu não tinha tempo suficiente para ler todas as conversas linha por linha, então vasculhei a galeria em busca de alguma prova concreta. A galeria estava cheia de fotos explícitas da minha bela esposa em uma posição comprometedora com os colegas dela. Enviei todas essas fotos por e-mail para mim mesmo e apaguei o histórico. Ela está me traindo com vários colegas. Fiquei tão mal que quis vomitar. Enquanto isso, minha esposa continuava batendo na porta pedindo o telefone de volta. Eu não suportava ouvir a voz dela reclamando. Destranquei a porta rapidamente, passei o telefone e tranquei o banheiro novamente. Eu queria sair correndo do banheiro e confrontá-la imediatamente, mas em vez disso me acalmei e deixei a raiva passar. As notificações de chat continham os detalhes do local e do horário em que eles deveriam se encontrar naquele dia. Saí do banheiro, peguei as chaves do carro e fui para aquele local. Enquanto saía de casa, ela chamou meu nome com voz fraca, mas não me dei ao trabalho de olhar para trás. Cheguei ao hotel e escolhi a mesa mais escura no saguão. Não estava lá para fazer um escândalo, só queria ver o quão à vontade ela estava indo trair. Ela deveria estar lá às 17 horas, mas cheguei lá às 15 horas e às 17 horas, já estava completamente bêbado. Queria ter confrontado ela em casa, mas Deus sabe o que eu estava pensando naquele momento. Talvez estivesse muito anestesiado e não preparado para um confronto. Não estava pronto para o confronto nem mesmo no saguão. Eram 6 horas, mas ela não apareceu. Pensei que ela pudesse ter percebido que eu poderia estar lá e mudado o local. De qualquer forma, eu estava muito bêbado para pensar claramente naquele momento. Continuei lá sentado, bebendo. Eram quase 7 horas quando vi minha esposa naquele local. Meu mundo desabou naquele momento. Minha visão estava turva naquela hora, afinal, 4 horas de bebida fazem mais do que apenas turvar a visão. Lembro-me vagamente do que aconteceu depois. Estava agindo no piloto automático. Levantei-me e cambaleei até a área de recepção, onde ela estava fazendo o registro de entrada. Toquei no ombro dela e disse boa sorte com o passeio divertido. Talvez eu tenha dito algo mais, mas esta é a versão resumida do que falei naquele momento. Ela segurou minha mão e disse que podia explicar. Não lembro do que mais ela disse, só consigo lembrar que a afastei, liberando meus braços de suas garras, e saí do hotel. Chamei um táxi para a casa do meu amigo e desmaiei na porta dele. A próxima coisa que lembro é acordar no sofá do meu amigo ontem à tarde. Dormi por 16 horas seguidas. Era domingo à tarde. Meu amigo, Lee, me fez um almoço com limonada fresca. Eu contei a ele toda a minha história triste. Ele me aconselhou a congelar imediatamente todas as contas conjuntas, trocar as senhas e fazer um exame de DST imediatamente. Para alguém que foi traído tão gravemente, dinheiro e todas essas verificações de privacidade eram a última das preocupações. Alcancei meu telefone, que estava morto, o conectei ao carregador e o liguei. Assim que a tela apareceu, foi inundada por mais de 100 notificações de chamadas perdidas, mais de 50 mensagens de voz e inúmeras mensagens suplicando. Ignorei tudo isso. Depois de alguns minutos com o telefone ligado, comecei a receber ligações e mensagens dela novamente. Bloqueei-a em todas as plataformas. Estava tão enojado que nem sequer li completamente suas mensagens e e-mails. Hoje é segunda-feira. Liguei dizendo que estava doente nos próximos dias no meu trabalho. Não sei como lidar com isso. Tenho bebido muito. E quero fugir de tudo isso. Não sei o que fazer agora. Meu amigo está pesquisando alguns dos melhores advogados na região enquanto escrevo esta postagem. Manterei todos vocês informados.
Comentário. Ei, por favor, não se desgaste. Não se puna pelos erros de sua esposa. Seu amigo está certo. Você precisa congelar suas contas bancárias e fazer todos os testes para garantir sua segurança. Sua esposa estava com pessoas que costumam ter encontros casuais. Você nunca sabe como algo pode se espalhar para você. É melhor prevenir, você sabe. Cuide-se. Agora, cara, você precisa acordar e retomar o controle da sua vida. Ela pode arruinar você se você não tomar medidas apropriadas. Parece que ela está sob a influência das pessoas erradas. Me mande uma mensagem se precisar de ajuda. Conheço alguns bons escritórios de advocacia especializados nesse tipo de caso. Atualização 2. Segunda atualização. Já se passaram 2 meses desde a última atualização. Agradeço a todos pelas mensagens particulares e pelo cuidado em relação às minhas postagens. Após ler os comentários na minha última atualização, decidi retomar o controle da minha vida e, conforme sugerido, imediatamente congelei todas as contas conjuntas, troquei as senhas de todos os dados vulneráveis e fiz exames de DST. Graças a Deus, os testes não apontaram nada. Consegui encontrar um advogado que me ajudou a compartilhar todas as fotos que coletei do telefone da Cat. Estou morando com o Lee por enquanto, até que o divórcio seja resolvido. Ele estava procurando por um colega de apartamento, então é um acordo justo para ele também. Durante todo esse tempo, a Cat tem tentado entrar em contato comigo, suplicando para voltarmos e recomeçarmos. Ela também contatou o Lee e implorou para que ele a ajudasse a reconciliar o casamento. Ela disse a ele que me ama e que esses casos não significaram nada para ela. Ela estava apenas se descobrindo e queria se sentir desejada. Não sei, pessoal, se estou por fora desses conceitos da geração Z sobre se sentir desejável, ou se esse conceito em si é uma farsa. Não sei. Depois de alguns dias da minha última atualização, enviei o Lee até minha casa com as chaves para pegar minhas coisas. Eu estava esperando que ela estivesse no trabalho, considerando que era um dia normal de trabalho, mas o Lee a encontrou em casa. Ela desabou na frente dele e pediu ajuda. Ele foi inteligente o suficiente para dizer a ela que eu estava em um hotel, não na casa dele. Ele sabia que ela poderia aparecer no apartamento dele e criar um tumulto. Ela informou que deixou o emprego. Confessou que tudo começou quando aquele grupo de estagiários começou a flertar com ela no trabalho. Eles a fizeram se sentir desejável e bonita novamente. A envolveram em várias atividades, inclusive as ilícitas. Ela começou como uma experiência única, mas depois ficou viciada naquela emoção. Esses caras eram estagiários e não ganhavam dinheiro suficiente, então se aproveitaram da situação e pediram dinheiro emprestado a Cat. Ela não percebeu que estavam sugando o dinheiro dela, mas quando percebeu, já estava envolvida demais naquela vida. Lee perguntou por que ela não confessou tudo isso para mim antes. Ela disse que havia tentado falar comigo sobre um casamento aberto como consciência culpada, mas minha negação em aceitar a ideia a fez recuar de me contar qualquer coisa. Que droga! Qual foi o sentido de pedir um casamento aberto depois de me trair? A Cat tem resistido em assinar os papéis do divórcio e colocou a culpa em mim, alegando que fui eu quem a incentivou a ter essas aventuras de uma noite para ganhar experiência. Que desculpa fraca! De qualquer forma, ela não conseguiu provar essas alegações falsas. Agora ela está pedindo pensão alimentícia devido ao sofrimento mental causado pelo divórcio. Se alguém precisa de compensação, sou eu. Tive que lidar com os terríveis sentimentos de traição. No mês seguinte, a irmã dela, Amy, de nome alterado, entrou em contato comigo e implorou por reconciliação. Ela me contou como a Cat está passando por momentos difíceis, o que está levando a uma depressão grave. Isso porque os estagiários agora arranharam a reputação dela no escritório. Mostraram fotos comprometedoras da Cat se divertindo com eles para outros funcionários mais antigos. Zombaram dela por ser uma presa fácil.
Ela se tornou o centro das fofocas do escritório e teve que sair. Os funcionários mais antigos espalharam esses boatos para outras pessoas em suas redes fora do escritório, e agora Cat está tendo dificuldades para conseguir recomendações. Eu disse a ela que a Cat foi a que abandonou nossa vida conjugal estável por uma experiência emocionante e agora precisa lidar com a bagunça que vem com isso. De qualquer forma, estou seguindo em frente com minha vida. Mantive meus hábitos de bebida sob controle e tenho me concentrado em fazer exercícios, comer saudavelmente e me manter ocupado no trabalho. O processo de divórcio está em andamento e, graças à resistência da Cat, atrasou um pouco, mas meu advogado me assegurou que logo será resolvido. Comentário. Boa sorte nessa nova fase, espero que você saia dessa situação mais forte. E que comportamento narcisista! Como ela pode simplesmente jogar a culpa em você? Ridículo. Você precisa se livrar dessa garota o mais rápido possível. Não caia em nenhuma armadilha de reconciliação.